Boa noite, estamos começando mais um show clipe. E hoje teremos a presença do cantor e compositor Fernando Luiz. Fernando, seja bem-vindo ao show clipe. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui e estamos à disposição para fazer um programa super agradável, descontraído e que agrade a todos. É sempre um prazer recebê-lo. É Fernando, já vamos começar com perguntas, né? Pronto. Fernando, conta um pouquinho, como foi reunir amigos no dia do seu aniversário, naquele momento, lá em Gilson Buffet, com nomes renomados, né? Como José Orlando e outros convidados. Fala um pouquinho dessa noite. Luciano, eu não costumo fazer festa de aniversário. Minha tradição é mais família. É engraçado, eu nunca fiz uma grande festa de aniversário, a não ser quando eu completei 60 anos, né, que eu convidei 60 amigos e pessoas que faziam parte da minha vida, desde minha história em Nova Cruz, e cometi até algumas ingratidões sem querer, porque eu tenho 1 milhão de amigos, como é que eu vou convidar só 60? Então, veja bem, por que resolvi fazer essa festa esse ano? Porque as pessoas, os fãs, de algum tempo para cá, com o carinho que tem por mim, e eu muito dedicado aos meus projetos sociais, à televisão, eu meio que deixei de lado minha carreira. E as pessoas cobravam muito a minha volta. Então eu decidi que em 2015 eu iria, digamos assim, me dedicar também um pouco mais ao artista Fernando Luiz. E como eu faço aniversário em janeiro, eu digo, olha, eu acho melhor eu começar já fazendo um evento em janeiro, que eu diga para os amigos, olha, estou aqui, estou voltando, estou cantando. E eu fiz então aquela comemoração de Buffet, foi muito bacana. O público superou todas as expectativas, né? Nós levamos os artistas amigos, Messias Paraguai, Eri Maia, Silveirinha, José Orlando, e essas pessoas, esses artistas, todos eles conhecem há mais de 30 anos, com exceção de Silveirinha, que conhece há uns 15 anos, mas nos deram a alegria de participar daquele evento e o público, a receptividade foi muito boa. E eu tive um momento muito agradável, né? Que foi você ter ido lá, me prestigiar, falar sobre o nosso aniversário, uma atuação muito bacana da sua parte, que é uma pessoa assim, que é uma grande lutadora e a quem muitos artistas devem muita coisa. Então, para mim, a festa de aniversário foi assim, algo marcante na minha vida, para começar bem o ano de 2015. Pois é, e foi a estreia do programa virtual na TV Natal. Deu muita sorte, viu? Que bom, né? Inclusive, as pessoas me falaram, as pessoas que viram. E eu fico muito feliz, Luciana, porque é um canal, digamos assim, a mais para o artista potiguar. Certo? Eu falei em off para você que quando eu gravava meus LPs, meus bolachões, eu parava nos circos de diversão, nos parques de diversões e até nas casas de diversão também. Fazia parte. Distribuindo o CD, os LPs, e pessoas, mas rapaz, você economizando o LP, podia economizar para dar uma rádio, não, mas todo o meio de divulgação, e hoje esse tipo de programa que você faz dá um retorno muito maior em termos proporcionais ao que as pessoas pensam. Então, por isso é que você está de parabéns, assim, com esse novo projeto, que já é sucesso. Muito obrigada, Fernando. E o importante é a satisfação também, né? Lógico. Porque para mim foi uma alegria quando eu soube, vai ter, essa pauta vai ser para a estreia. Fernando, sempre sucesso, sempre. Como é ser pai de uma top internacional, né? Pode concluir isso. Uma emoção muito grande. Então, a coisa de Fernanda foi o seguinte, nasceu com um dom, né? E ela seguiu um caminho, fez muito sucesso. E quando ela começou a fazer muito sucesso, eu já estava separado da mãe dela, casado pela segunda vez, já tinha uma filha já, Luísa, né, que é a mais velha do segundo casamento. E por conta dos compromissos, a gente se via pouco e se falava pouco. E nesse tempo não tinha a internet, não tinha o Facebook, não tinha, a gente se conhece todo dia, né? Difícil. E eu num momento assim de muita dificuldade, porque as pessoas cobravam muito, você é pai da Top Moda Internacional, como é que ela não te leva nos programas mais famosos? E eu nunca vi por esse lado, né? Eu acho que cada um tem a sua própria história. E eu fiz uma música para minha filha, com a Fernanda, chamada Canção para a Fernanda, que fala da rua onde nós morávamos, da Casa Amarela, né? E é muito interessante porque eu falo da história, da palmeira que tinha, a palmeira que nós brincávamos ao redor dela. E essa foi a música que marcou muito. Chama-se Canção para a Fernanda. Eu gravei esse CD em 1997 e fiz como um desabafo. E ficou muito marcante porque eu na hora que estava gravando, eu chorei no estúdio.
e ficou uma parte muito emocionante, e muitas pessoas gostam dessa música, apesar que ela não é conhecida. E essa música tem um problema, eu não canto essa música, eu não consigo cantar, eu tenho um bloqueio mental, que quando eu canto eu choro, então ninguém nunca ouviu essa música. Ele escapou, eu já ia pedir para ele fazer. Ela já estava me preparando. Escapei fedendo, né? Aí tem uma frase que diz, a frase final diz assim: filha, o teu pai muito te ama, sou feliz com tua fama, mas só quero o teu amor. Então, essa música marcou muito, foi a única essa frase música... baixa, me arrepiei. A única música que eu fiz foi por conta das circunstâncias, entende? Porque eu tenho 6 filhos, né? Aí eu digamos assim, fazer uma música para cada filho seria muito bacana, os grandes gênios conseguem, mas eu não consigo, né? Geralmente se faz a música para o primeiro filho. Mas a música que eu fiz para a Fernanda, não é que eu tinha mais carinho por ela do que pelos outros, foi uma música circunstancial. Eu me sentia muito abatido, achava que a carreira ia deixá-la mais distante de mim, só havia pelos jornais, pelas revistas, a gente não se falava, e tem aquele problema que é sempre a coisa da mãe, enfim. Não vou entrar nesse detalhes tão pequenos da nossa vida. Enfim. E eu tenho meus filhos todos aí, eu quero muito bem, mas essa música que eu fiz para a Fernanda sintetiza o amor que a gente tem por todos. Porque no final diz o seguinte: o que é que nós queremos? Nós queremos sempre que nossos filhos nos superem. Eu quero sempre que meus filhos me superem, sejam mais do que eu. Não materialmente tanto, mas se for o caso sim, mas principalmente moralmente e espiritualmente. Então a gente diz, olha, somos felizes e amamos você, meu filho, minha filha, não pelo que você tem, né? Mas pelo que você é. Então é recado civil para todos os filhos. É verdade, que são lindos. Fernanda, as meninas são lindas. Menino, pense no homem que faz filhos bonitos. Aí a famosa forma. Filhos Um beijo para minha querida Joelma. Tá ligado, Fernando, falando em alegria, vem sempre o velho guerreiro. Chacrinha. E no cassino do Chacrinha você foi do inferno ao céu. Você foi buzinado, você foi eleito calouro exportação e foi melhor intérprete de Roberto Carlos. Me diga aí um pouquinho dessa época. Na verdade, o que eu passei no Chacrinha, no princípio, foi pior do que a buzina, porque, para quem está me assistindo... Esse Fernando, ele fala com que a buzinada, porque o Chacrinha funcionava assim, vou resumir. Você chegava isso há 40 anos atrás, chegava na Rede Tupi, outra coisa, as pessoas não escolhiam, não era votando e pagando não, como são os concursos hoje, né? Você vai lá, clica o número, paga e vota, e quem tem mais dinheiro consegue ganhar porque é regimento do modo de infância. Lá era um pouco de jurado. Você ia lá, se inscrevia, fazia um teste e cantava. Os que cantavam ruim, ou não cantavam nada, coitados indunidos, eles quando chegavam lá, que o maestro Aloysio Mendes fazia o teste com eles separavam uns 3 ou 4 que cantavam bem, e uns 5, 6 que não cantavam nada, mas pensavam que cantavam bem. Porque dava para eles serem buzinados. E botavam naqueles coitados a roupa mais espalhafatosa, entendeu? O penteado mais esquisito. E eles iam, sem saber que iam para esse objetivo, eles iam ser buzinados. Então, eles eram buzinados e muitos serviam de galhofa e tudo. No meu caso, não. Eu não fui buzinado, mas eu ganhei na primeira semana. Eu cheguei no Rio em 26 de dezembro de 73, me inscrevi, tive sorte, fui o melhor calouro da semana e depois fui o melhor calouro do mês, certo? E quando foi na final, eu tive um problema muito sério, porque quando eu estava cantando, a Aracide Almeida disse que eu era o pior de todos. Aí foi pior do que eu ser buzinado, né? Pô, dizer que eu sou o pior de todos, né? E o Chacrinha, então, se enfesou com ela, né? Porque ele tinha dito que aqueles calouros eram os melhores do Brasil. Aí ele discutiu com ela, mandou que eu cantasse, eu e o maestro, o trombonista Pedrotti, que era músico de Elza Soares, um dos melhores trombonistas do Brasil, mandou que eu cantasse com ele, somente a capela, ele me acompanhando de uníssono, né? A música que eu ganhei, que foi de Moacir Franco, mal, muito mal. E perguntou aos jurados, olha, esse rapaz desafina, e todo mundo foi não para agradar o Chacrinha, mas não, esse aqui... Você foi avaliado por todos. E o maestro Luiz disse, olha, Chacrinha, esse aqui é um dos melhores calouros que passou por aqui até hoje. O que a Chacrinha fez? Tirou a Aracide Almeida do júri porque ela desmoralizou o concurso. Na grande final, que foi matéria em revista, jornal, ela disse, olha, isso é um concurso de desafinação. E esse aí é o pior de todos. Pô,
Como é que ela vai dizer isso? Se era a final do Calor de Exportação, os melhores do ano, o vencedor ia ganhar um carro. Aí Chacrinha tirou Araci do júri, entendeu? Suspendeu o concurso e na semana seguinte voltou com os mesmos classificados, não é verdade? Com outros jurados, deixou somente Vera Fischer e o marido dela, que era Perry Salles, e colocou mais algumas pessoas muito conhecidas, Maestro Cipó, Carlos Machado, que foi o rei da noite no Rio por muito tempo, e eu ganhei o carro. Então, eu vim do inferno ao céu, né? Ganhei o carro. Depois que eu ganhei esse carro, em 74, eu passei um ano nadando nos Louros da Vitória, achando que era o Bambambam, né? Me explorei todinho, porque quando eu cheguei na noite que fui enfrentar, diga as feras que eu encontrei cantando na noite. Alcione, que cantava numa boate chamada Bolero para ganhar 50 cruzeiros na época, tocando trompete. Sidney Magal, que já tinha feito de trem uma viagem pela Europa e já era uma referência da noite. Em 74, olha só. Elimar Santos, que cantava na boate Cachimbão, todo de branco, imitando Maria Bethânia. Fora outros que não foram sucesso, como Nilo Gato, que hoje está na França fazendo cover de Tom Jones, como Edson Leite, um cara que cantava, imitava, fazia várias vozes. E eu, com a minha voz linear, sem nada de excepcional, sofri pra caramba, passei fome, o dia do Chacrinha se acabou, fui morar numa cabeça de porco em Copacabana e dormia no chão, e não sei o que, essa história está no livro. E depois me reorganizei, fui trabalhar como vendedor da Abril, e em 79 eu era vendedor da Abril Cultural e ganhei o concurso de calor de exportação com Chacrinha já na TV Bandeirantes. Então a partir daí eu voltei à música, né, e segui carreira. Então realmente do Chacrinha é uma história assim que é muito interessante, dá um filme, né? Não. Dá um filme, mas como você disse, eu vim do inferno ao céu. Voltamos agora com o convidado de hoje, o cantor e compositor Fernando Luiz. Fernando, fale um pouco da gravação do seu último DVD. Como foi, os recursos que você conseguiu, se foram próprios, quem fez direção, produção, som, iluminação, fala um pouquinho. Veja bem, hoje em dia existe muita facilidade para as pessoas gravarem CD, DVD, porque o mercado é muito amplo, tem bons profissionais que fazem esse trabalho, mas no meu caso, pela minha história, eu não poderia fazer um DVD de qualquer maneira. Então eu trabalhei muito, consegui um patrocínio através da lei de Djalma Maranhão, e com todas as suas limitações, que é muito difícil, você, além de aprovar o projeto, tem que captar o recurso, e depois ainda tem que prestar contas com a controladoria, é muito difícil. Mas ainda é a tábua de salvação, né? Para o artista que é antenado e procura se informar das coisas. Para aqueles que não conhecem, tem uns que nem sabem da lei. Pois bem, eu consegui, através da Aviação Cidade das Dunas, um patrocínio para esse CD, esse DVD, mas mesmo assim passei 15 meses captando recurso, tanto que eu tive que depois prorrogar o prazo. Aí o que eu fiz? Resolvi fazer o DVD na rua, fiz no bairro de Felipe Camarão, em 2010. A iluminação foi de Castelo Casado, entendeu? A produção musical foi do maestro Ranieri Mazzilli, que apesar de ser pouco conhecido aqui, ele é autor dos grandes sucessos de Garota Safada, certo? E um time de músicos de primeira, certo? A produção musical foi dele, a produção executiva foi minha, na verdade, minha esposa cuidou da produção artística. E nós fizemos um DVD que levou 10 mil pessoas à rua, praticamente. Esse DVD foi mais como um marco para a minha vida profissional. Tanto que depois que eu gravei esse DVD, eu cheguei a viajar, fazer alguns shows, certo? E esse DVD, ele trouxe para mim a realização pessoal, porque ficou como um documento para a minha carreira, entende? Músicos bons, um repertório muito bom, contou com a participação de Lani Cardoso, José Orlando, Messias Paraguai e Carlos Alexandre Júnior e Joãozinho, da banda Grafite,
foi lá. Eu gravei em 94 uma versão chamada Vem Pra Mim, que um compositor de Belém fez, para a música Without You. Can live without you. Aí um compositor lá do Pará fez uma versão dessa música, Vem Pra Mim, em ritmo de reggae, né? E eu tive a ideia de gravar essa música, né? Na leitura da minha versão e botar a segunda parte para Joãozinho do Grafite cantar em inglês, na versão original de que legal, Mariah a Carey, mistura né? grande, Pô, cara, mas foi uma loucura. Quando ele entrou, When I Can't Forget This Evening, muito uma loucura, uma loucura. Então, eu gosto de fazer essas viagens, depois que eu digo que eu canto brega, mas não penso brega, né? Porque eu me atrevo a fazer essas coisas, né? Então, o DVD foi muito marcante para mim, certo? É um resultado muito satisfatório. Se você assistir o DVD hoje, ele ainda é atual. Por quê? Porque além de ter uma grande estrutura, as músicas, não só esse clássico do Joãozinho, como também o clássico de Carlos Alexandre, né? Que o filho dele cantou comigo lá, a música, né? A música chamada Por Que Você Não Responde, como as próprias músicas minhas e de Orlando. Então, nós reunimos clássicos da música internacional, da música brega com Carlos Alexandre e alguns clássicos do brega regional, que é o meu estilo. Então, quem ouve, por exemplo, Garotinha, é uma música que não morre nunca, Pistoleiro do Amor, de Orlando, você vê aí a música do Carlos Alexandre. Então, todas são músicas imortais. Porque eu gosto de cantar música para as pessoas dançarem agarradinhas. Bom demais. Eu respeito muito quem faz aquela coisa toda, mas meu repertório o agarradinho então, é melhor. Com certeza, né? É uma pena que acabaram com a luz negra, né, rapaz? Pô, devia não ter acabado. Então, a gente tá Fernando, as bolsas de família também querem ouvir as suas músicas. Fica difícil a gente ir num lugar com a luz negra. Não pode, né? No claro mesmo. Não, também hoje no lado dele. Tanto faz ter luz negra, não manter. Tá tudo muito... O que deve ser, será, verdade? Com certeza. Luciana, vê se você se lembra disso. Você não vai se lembrar, não. Vem, garotinha bela. Qual o nome dela? Não sei, não, senhor. Isso era 1984. Acho que você não lembra dessa música, não. Lembro sim. Sou fã e sei até cantar. Bora? Vamos lá? Vamos lá. Pega o violão. Vamos tentar arrumar. Vamos cantar com o Fernando Luiz. E aqui, assim, se a gente saber, Rodrigo, por favor, a câmera que eu vou fazer os bastidores. Vai ter cola. Vai ter cola. Vai acontecer, Fernando. Obrigada. Rapaz, que maravilha. Olha só. 84. Foi o ano dessa música, foi. A música tem 30 anos. Pois é. Mas, gente, eu nasci em 78, tá? Não tem problema não. Não tinha nem feito a primeira comunhão. Eu recém-nascido. Mamãe cantava pra mim. Tava Fernando Luiz. O violão tá enferrujado, tá? Tocador aqui. Ainda bem pra você, o violão, né? Numa noite linda, eu me lembro ainda. Bora, Fernando. Interior. Agora eu quero a minha equipe cantando. Foi naquela casinha. Elias, Guaraci e Rodrigo. Me olhou. Nada ela quis falar, mas no seu olhar vi a pureza. No meio de tanta gente, ela era diferente, ela era uma beleza. Vamos, Guaraci! Vem, garotinha bela, qual o nome dela? Não sei, não, senhor. Só sei que meu coração não está aqui, não. Foi pro interior. Mora naquela casinha com a garotinha que eu vivo sonhando. Vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando. Vou embora da cidade, pois a felicidade está na roça me esperando. Garotinha, garotinha, garotinha,
Garotinha. Garotinha linda. Valeu! Que maravilha! Saiu. Obrigada aí aos meninos. Mas é bacana, Guaraci se escondeu ali, Elias cantou. Um brinde, Vamos fazer um brinde. um brinde que Bora, saiu. um brinde. Aliás, esse brinde aqui é importante, né? Porque isso aqui é hoje o produto mais valorizado do mundo. Do mundo. A água, viu, pessoal? Tem que ter muito respeito, então. Voltamos com o terceiro bloco e estamos batendo um papo com o cantor, compositor e nosso amigo Fernando Luiz. Fernando, você acredita em amor de outras vidas? Joelma, sua esposa, quando vocês se conheceram, fala um pouquinho aí dessa história, dessa força espiritual. Você acha que tem alguma coisa a ver? É claro, lógico. Eu acredito não só em amor de outras vidas, como também em desamor de outras vidas, né? Porque nós estamos num processo evolutivo e é muito complexo falar sobre isso aqui, mas respeito a opinião de quem não acredita, mas eu acredito que a vida não teria sentido se nós não tivéssemos mais de uma oportunidade para errar e consertar os erros ou conhecer as pessoas a que nós amamos e consertar erros passados. Veja bem, o caso meu com o Joelma é muito interessante, porque quando eu conheci Joelma, ela tinha 14 anos. Eu tinha 34 anos, eu ainda era casado, mas o meu primeiro casamento estava num processo de desagregação. E foi em 86. Eu tinha gravado a música Garotinha em 84. E eu fui fazer um show lá em Mossoró, e de repente vi aquela menina bonitinha lá no meio do pessoal, ela veio, um show político, né? E ela conseguiu subir lá no caminhão baú, que servia como camarim, e foi lá em cima, e eu na época eu era meio danado, né? E eu dei uma bituquinha nela, um beijinho. Eu tinha 34 anos, ela tinha 14. Eu disse, não tem condição, não dá pra mim. É linda hoje, imagina. 14 anos, cara, com uma calça comprida chamada chiclete, verdinha, um cabelo marinha chiquinha, meu Deus do céu. Eu com um filho de 10 anos beijando uma menina de 14, meu Deus do céu. Aí foi, bom, isso foi o começo da história. O interessante é que tudo que a música dizia, há 2 anos antes, aconteceu nessa noite. Foi numa noite linda, eu me lembro ainda no interior. Eu fui na casa dela, na casa humilde, foi naquela casinha que a garotinha me virou. No meio de tanta gente, tinha 10 mil pessoas. Ela era diferente, ela era uma beleza. Vem, garotinha bela. Qual o nome dela que eu esqueci depois? Então a música virou profecia. Mas para concluir rapidamente, eu voltei em Mossoró algumas vezes para fazer alguns shows e fui na casa dela. E ela muito criança e eu digo, olha, não tem condição, então eu vou cair fora. Mas ela se apaixonou por mim. Eu menti, disse que era solteiro, não era casado, eu era sem vergonha. O coração acelerado. Mas aí quando eu percebi que ali ia ser só um namorinho, eu digo, não dá pra mim. Aí eu caí fora. E vim para Natal, terminou a campanha, e quando eu ia fazer show em Mossoró, eu me encontrava com ela, ela ia com a irmã do lado, né? A gente namorava, dava uns bituquinhos, a irmã do lado, né? E não tinha internet, mas um dia, quando eu deixei de aparecer, ela ligou para mim, para a Rádio Tropical, onde eu tinha um programa, disse que queria me contratar, que era do Rio de Janeiro, deram um telefone da minha casa, olha. Aí ela ligou para mim, a minha mulher que atendeu. Olha, ela, inédito, gente, isso aqui. Foi a primeira, bastidores. Aí ela mandou um cara falar, muito esperta, né? Aí um cara disse que deu o nome de um amigo meu, o resultado era ela e ela estava com a mãe dela para me cobrar porque eu tinha sumido. Ela já tinha 15 anos na época, né? Quando eu fui ver ela, aí foi que eu fiquei apaixonado. Mulher bonita, né? 15 anos, uma garotona. Aí eu falei para a mãe dela, olha, não tem condição, eu sou casado, tenho 2 filhos. Tchau e bênção. Papo final, acabou a história. Pronto, aí fui embora. E nós não nos vimos só quando ia fazer show, ela ia assistir, ela teve um namoradinho, não sei o quê. Mas 3 anos depois eu me divorciei. Mas eu já estava tão esquecido daquela aventura, que nem chegou a ser aventura, que eu não a procurei mais. Um dia, fazer um show com a Lipe Martins em Mossoró, e ela foi pro show, ela já tinha 18 anos.
Oh. Aí quando eu vi aquele mulheraço, Não aí aguento eu não, chamei, tá vem cá, minha demais. filha, ela veio pro palco. Aí eu cheguei assim no ouvido dela, peguei o microfone e falei, vim buscar você. Ela falou, mentira sua, você é mentiroso. Mas aí depois eu me divorciei, peguei o documento do divórcio, levei para a mãe dela. A mãe dela permitiu que nós namorássemos e em 91 nós nos casamos. Somos casados há 23 anos, temos 2 filhas e ela realmente se tornou a garotinha da minha vida e a música foi profética. Por isso eu acredito que havia já uma empatia anterior, certo? Mas, para quem não acredita, amar vale a pena do mesmo jeito, né? Porque pode ser a primeira vez nessa vida que você encontra uma pessoa que vai ser seu companheiro, sua companheira pela eternidade. Pois é, e Fernando Luiz tem uma família linda, que continue a ser, né, gente? Um pensamento positivo, desejando tudo de bom para Fernando Luiz e para os familiares. Joelma e as meninas. Vamos lá? Vamos lá. Fernando, agora é um momento especial do programa da gente. Não foi especial até agora, para mim está sendo especial desde o começo. Você vai entender por quê. Você vai entender por quê. Luciano vai explicar melhor. É o seguinte, vou pegar aqui essa guitarra, olha só, uma guitarra, Fernando. Não! Vou pegar essa guitarra, porque é o seguinte, cada convidado aqui do Show Clipe, ele vem, vai dar o seu autógrafo aqui, porque depois nós vamos nos reunir, fazer um leilão e doar a renda para as crianças com câncer. Ah, que bacana. Olha só. Eu não disse que era especial. É especial. Será um prazer. Pô, Olha aqui. Estou muito, assim, surpreso com a surpresa que vocês fizeram, não é verdade? Aqui teve, olha, já o de Cristal, Rio do Lima e agora Fernando Luiz. Vamos levantar, é o momento de levantar. Vamos lá, vamos levantar. Todos de pé, né? Vamos, Todos de pé. Todos de pé. Vou fazer aqui, então, do lado, certo? Para aí. Peraí, isso. Olha só, eu fico tão feliz nesse momento. Pronto. Vamos mostrar, vamos mostrar. Fernando Luiz. Bacana, viu? Eu quero Muito seu legal. apoio no dia do leilão para ver o que a gente consegue aí. Todo mundo, pelo menos todos que... Eu estarei lá, inclusive, entendeu? E dizer o seguinte, que às vezes essas atitudes que aparentemente são simples, simbólicas, né? São importantes, que incentivam outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, parabéns. É verdade. Estou até um pouco emocionado, porque o câncer, ele é algo muito doloroso. E imagine você, as crianças, na sua pureza, não é verdade? Sofrendo por algo que não imaginam que deveriam estar sofrendo. Então vamos ajudar as crianças com câncer. Eu não, como eu costumo dizer, eu não precisei ter ninguém na minha família para poder sentir. Entendeu? Eu sinto quando eu olho aquela criança, quando dá aquele sorriso para mim, quando chega, vem, me abraça. Para mim, não precisa de mais nada. Então, e Renato já sentiu isso na pele, Eu já senti né? isso na pele, Na família. é muito Mas pesado. enfim, vamos lutar, vamos aí. Vamos tirar foto no ar. Vamos lá. Vamos lá, agora rapaz, tem que bacana. ser no ar, no ar. Isso aqui vai pro ar. Bora lá. É o momento do clique. É o clique. Agora, não é perto de qualquer pessoa, não, né? Porque a energia, quando flui positivamente, você sente uma sensação boa. Certo? E é o que acontece quando eu estou com você. Pois Você é. também agora está acontecendo, certo? Então, Fernando, muito obrigada pela Eu sua sei, presença, obrigado. tá certo? Aqui no Show Clipe. Obrigado. Espero estar sempre ao seu lado. Então, gostaria de agradecer a Flores Online RN, a Corre Life Seguros e a TV Natal. Estamos de volta na próxima quarta, às 19 horas, aqui na TV Natal, canal 12, pela NET. E acompanhe também pelo site, que está aqui na tela. E aí, Renato? Bom, só agradecer. Até próxima quarta. Muito obrigado pela audiência. E agora fiquem com as imagens do DVD de Fernando Luiz. É isso aí. Vamos fazer um brinde. Valeu. Vamos encerrar com um brinde. Saúde. Foi numa noite linda, eu me lembro ainda